Fala meu amigo e minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre marketing jurídico com foco no direito imobiliário, entrevistando aqui um empreendedor dono de incorporadora com mais de 80 empreendimentos lançados e ele conta pra gente algumas pesquisas que ele mesmo faz no Google sobre informações, dúvidas jurídicas e o que leva, na opinião dele, à contratação de um escritório que não necessariamente é um escritório indicado e como ele vê este processo de autoridade que você precisa construir para que incorporadores como ele possam entrar em contato com o seu escritório. Está repleto de insights esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Cara, o papo tá muito bom. Eu queria cair num bloco final aqui que te perguntar o seguinte. Você trouxe já aqui, ao vivo, né, a informação de que você está procurando escritórios que tenham essa capacidade como SA, enfim, atendê-lo como SA num nível muito mais complexo, expansão dentro do teu negócio. A primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, muito advogado empresarial, ele não acredita, né, nos mecanismos do marketing como um todo, e não assim falando como, né, uma pessoa do marketing que seria meio suspeito, mas enfim, como é que você procura isso? A pergunta, até de maneira bem objetiva, seria assim, cara, você como especialista no direito imobiliário, você faz pesquisas no Google, por exemplo, sobre dúvidas imobiliárias relacionadas ao universo jurídico? Como é que é isso? Boa pergunta, eu passei por isso na semana passada. A gente, é óbvio, procura no Google, que é o nosso primeiro movimento aí normal de acontecer, e aí se perde não resolve o problema via de regra no Google, e a gente acaba indo para indicações, né? Então, como bom empreendedor, eu reflito sobre quem pode conhecer alguém que tenha tido aquele mesmo problema que eu. E aí eu recorri a algumas pessoas que já estavam próximas de situações parecidas e com base nelas levantei alguns nomes que eu sabia que já estavam envolvidos em algumas operações e aí peguei o contato e estou exatamente nesse momento entrando em contato e marcando as primeiras conversas. Legal. Mas eu até te perguntaria, assim, dentro disso, aí na tua percepção, estando do outro lado, você deve ser bombardeado de alguma forma, né, por algum advogado que faça lá um remarketing e tal, né? Então você entrou num conteúdo e aí, assim, quando a gente fala, pô, Google não me chamou atenção naquele momento, consumi informação. O que você acha que falta? Se fosse para dar uma dica, assim, por exemplo, eu entrei num conteúdo que fala sobre, sei lá, SCP, né? Enfim, que é o formato tradicional e muita gente procura, de fato, sobre SCP, que é uma dúvida, Sim. cara, interminável. Sim. O assunto SCP é uma dúvida interminável. O que falta? Que você, assim, não tem como contratar? Ou falta um conteúdo melhor, falta, sei lá, um vídeo, falta o cara trazer esse highlight que você falou, cara, o cara acabou de falar um negócio aqui que eu nunca vi ninguém falando. Falta objetividade. Muito bom. Uma palavra resumida. Eu sou advogado, como também sou empresário. E empresário não tem tempo. Eu tenho pavor quando eu tenho uma dúvida jurídica, eu entro no Google e digito essa dúvida. E aí eu pego um artigo e o cara começa assim, ó. No direito romano, falo, fudeu, eu não vou ler, imagina eu tenho tempo para ler direito romano, cara. Boa. Porra, um artigo com 12 páginas para o cara fundamentar no direito romano. Eu falo, não tenho tempo para assistir, para ler isso aqui, cara. Você me desculpa, eu vou lá na conclusão e vejo que às vezes a conclusão é muito aérea ou muito pouco efetiva. Então, acho que nós, advogados, precisamos ser mais objetivos, precisamos cuidar com o juridiquês. Precisamos, talvez, ter uma forma... Tá cheio de gente aí falando sobre copy, sobre táticas de você conseguir pegar a atenção de alguém, né? Táticas de comunicação. Então, eu acho que a gente precisa muito disso. Acho que o advogado não precisa ser mais marqueteiro e mais comercial se ele quiser acessar novos clientes, se ele quiser... Ser específico na entrega, né? Você trouxe um ponto que eu achei legal, que se complementa muito, né? Não só complementa, mas responde a uma dúvida que é bastante comum aqui, sabe? Os advogados, eles falam assim, mas se eu entregar toda a informação, né, para o Nelson, que ele está buscando aqui, eu sei as respostas, eu sei os highlights, ele não vai me contratar. Mas, na verdade, a gente sempre fala assim, cara, que é justamente em razão disso, que é o que você trouxe, que eu contrato. Exato. Porque, pô, se você está procurando uma dúvida específica de uma SCP lá e o cara traz um vídeo e fala, ó, esse problema é comum, já atendi clientes XYZ, não precisa citar o nome, mas um caso assim assado, e cara, você precisaria deste caminho aqui. Isso faz com que você entenda de maneira objetiva que o cara tem aquela capacidade de atender. Porque senão você bem aquilo que você falou, né? Você, vou passar a mão no telefone, eu vou chamar o cara no WhatsApp. Aí o cara vai me explicar, fazer toda aquela propaganda, isso ele não consegue construir, ou seja, não consegue construir valor
para que você entre em contato. Perfeito. Na verdade, acho que tem um meio termo aqui, né? Ele não consegue construir valor, por isso que você não entra em contato. Perfeito. Cara, isso é muito doido. Outra coisa que eu tenho pavor, que você me lembrou agora falando nisso, é quando você senta com um advogado para trocar essa ideia, para falar, eu tô com essa dor aqui, eu preciso resolver ela, e aí ele fala, pois é, então isso daí são só as horas, eu precisaria já fazer um contrato com você aí de uma hora técnica para eu poder te passar. Cara, e aí assim, as informações hoje, bem buscadas, elas são encontradas. A questão é operacionalizar isso. E o empresário ele não tem tempo para poder operacionalizar isso. Ele tem que estar preocupado com outras coisas. Né? Até mesmo os clientes, aí falo talvez pelas pessoas físicas que consomem informações, elas precisam elas têm a vida delas, elas não vão fazer uma ação com o teu conhecimento. Elas precisam se sentir seguras. É só isso. Então, e assim, no mundo empresarial a gente aprendeu que isso é muito bem visto, assim, é uma prática muito usual. A tese principal da Endeavor é essa, né? Quer dizer, se eu puder ajudar alguém com o que eu mais sei sobre contas a receber e essa pessoa puder me devolver um conhecimento ou devolver para uma outra pessoa um outro conhecimento, o nosso país cresce, a gente gera mais emprego, a gente consegue ser mais competitivo. Então, eu acho isso uma grande besteira, tenho calafrios quando alguém fala, vou ligar o taxímetro e vou começar a te cobrar aqui. Eu acho isso de uma deselegância e de uma, assim, quem pode falar isso demonstra segurança o suficiente para acreditar no seu taco e poder cobrar o seu honorário com muita tranquilidade depois. Você até me lembrou um negócio no mundo das startups, tem, né? Você com certeza conhece lá até pela Endeavor, aquela máxima de que assim, cara, se a tua ideia, né, ou se aquilo que você tem, que você vai compartilhar agora, é tão replicável assim, é tão pouco, né, é tão fácil de alguém descobrir, cara, então já nem serve o que você tem para me falar. É só uma ideia, né, cara? É só uma ideia. Tinha um advogado aqui, muito parceiro nosso, que ele fazia exatamente esse trabalho no tributário internacional. Então ele atua ainda, na verdade, né, um grande amigo nosso aqui. E ele, cara, contava, ele até citava, tem um livro agora que eu não vou lembrar o nome, estava tentando, que eu li também, por recomendação dele, que ele fala que quando você entrega informação demais, assim, quando você entrega de fato ouro, a pessoa compra por isso, ela tem, é uma questão de persuasão meio óbvia, né? Tem uma reciprocidade, o cara entregou uma informação maravilhosa, nem que eu seja para agradecer esse cara, mas depois eu vou citar ele de alguma forma, né? Vou recomendar, mas principalmente quando ela vem para um atendimento, ela chega muito mais pronta e no final você não precisa ter mais coisa para entregar às vezes. É basicamente execução. Né? Então você entregou para ele antecipadamente, você não precisa, eu vou esconder isso aqui para depois eu falar. Na verdade, ele nem espera isso. Aquilo que você falou já foi suficiente. Perfeito. Então foi o valor, isso é percepção de valor, para depois falar assim, cara, como é que você vai executar isso? Eu executo assim, assado, que é o que você acabou de trazer. Perfeito. Né? Então, cara, sensacional. Agora, eu queria te perguntar, assim, para caminhar para uma reta final, a gente falou aqui sobre algumas oportunidades dentro do mercado imobiliário, e aí você citou escritórios, e a gente tem falado muito aqui sobre esse posicionamento dos escritórios, tipo, ou eu sou um escritório focado no direito imobiliário, os advogados têm essa percepção, ou eu sou um advogado empresarial que tem um nicho internamente, com multidisciplinaridade, vários advogados que atendem imobiliário. Aí a pergunta, assim, sendo bem objetivo, seria assim, quais são as multidisciplinaridades que você precisa ter dentro de um escritório, o escritório que está ouvindo, está nos vendo, fala assim, cara, eu tenho essas pessoas para atender. Né? Tipo, é o tributário? Precisa ter um tributarista? Precisa ter um civil ali dentro? Civil é meio óbvio, mas quais são essas multidisciplinaridades? Eu diria que societário e eu diria que bastante tributário. A gente lida com arranjos que podem custar muito caro do ponto de vista tributário. Por lidarmos com alta monta, qualquer alíquota que a gente economiza em alguma operação, a gente fala aí de mais de 50, 60 mil reais de um planejamento tributário mal feito numa determinada operação. Então, se eu pudesse dizer assim, quem quer ir para o imobiliário, só cuidar que quando a gente olha direito imobiliário, há quem fala, não, tem um cartorial para fazer um memorial de incorporação, né, para fazer lá algum trabalho específico de escrituração de alguma operação. E eu acho que o direito imobiliário é muito mais do que isso, inclusive o dinheiro não está aí. Né? E geralmente a gente olha
como empresário, como coisa de despachante fazer memorial de incorporação, que é o amigo do cara do cartório que sabe como é que ele aceita o memorial de incorporação. Tá, esse que você falou, cartorial, já é um diferencial dos escritórios hoje. Ele chega para você e fala, não, eu tenho um cartorial aqui que vai ajudar, que vai fazer. Cara, ajuda pouco. Eu gosto de ouvir mais, assim, se eu não fosse advogado, talvez eu gostaria de ouvir assim, olha, aqui a gente é bom em fazer contrato para terrenos e a gente tem 4, 5 maneiras de te resolver essa dor. Eu, inclusive, conheço alguém que dá seguro para permuta, enfim, alguém com uma boa visão de mercado nesse âmbito mais civilista contratual. Tenho também um tributarista aqui que domina todos os tributos decorrentes de operações imobiliárias, ISS, ITBI, domina um pouco sobre lucro presumido, e RET, que é o regime especial de tributação que a gente usa bastante, daí essa questão tributária e societária também, porque muitas vezes a gente faz muitos arranjos que envolvem SPEs, com o dono de um terreno que tem uma empresa que vai fazer parte do negócio. Eu diria que acho que essas 3 searas, elas são muito bacanas de se Imagina a quantidade de arranjos aqui, pela quantidade de termos que você trouxe aqui. Eu conheço um pouco, né, por entender um pouquinho do mercado ali. Mas, cara, são muitos arranjos, realmente é um mercado à parte. E eu gostei quando você fala de visão de negócio, que não é nada anormal que a gente está falando. Você fala assim, cara, o cara tem que ter visão de negócio. E me parece assim, quando você fala isso de uma maneira muito elegante, cara, entenda a minha obra lá no final, entregue, né? Daí você vai conseguir me ajudar no começo, né? O cara tem que pensar do total na obra entregue, em todos os vícios que vão acontecer, para daí falar, puta, já sei as medidas que a gente tem que tomar agora. Então, cara, aí é mais complexo, o cara tem que estar vivendo esse mercado. Né? E eu diria que assim, se você já tem, né, advogado, essas 3 expertises dentro de casa, quer dizer, temos um bom tributarista, temos aqui alguém que redige contratos como ninguém e temos alguém que tem uma boa noção de societário. Cara, aí basta entender sobre imobiliário. E aí, quanto conteúdo tem aí sobre isso, né? Fato. Aí entrar no jogo, né? Cara, sobre entrega de imóvel, sobre como que são feitas os negócios, como é que é uma permuta. Existe algumas centenas de conteúdo aí hoje muito bem objetivos para que a pessoa entenda onde ela está e aí possa começar a pegar esses conteúdos jurídicos e falar a mesma língua. Porque para nós, empresários, é muito ruim ter que explicar para alguém o que é uma permuta. Você fala assim, como é que eu vou fazer o cara me fazer um contrato e ele não sabe o que é uma permuta, ou é a primeira vez que ele está ouvindo isso. Então, assim, isso gera aquela insegurança que a gente estava falando que é daquele medo de entregar o ouro. É muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ter fazer esse dever de casa de entender um pouquinho como sabe o feijão com arroz ali, né? Exato. Pô, os caras operam desta forma. Aqui você deu uma aula, você falou, cara, se o cara ouviu o podcast, ele já saquei mais ou menos como eles operam, tem mais coisas, obviamente, mas se o cara souber isso aqui responder, ele tem uma conversa, ele abre um diálogo com você com propriedade, né? E acho que para a gente poder, eu quero que você conclua aí com a sua pauta, mas eu me coloco inclusive à disposição de quem estiver ouvindo, naquela linha que eu falei da Endeavor, da troca. Top. Para eu mais ou menos guiar ou falar, olha, aqui a gente trabalha assim, assado, a gente costuma ter problema assim, as operações funcionam mais ou menos dessa forma, inclusive modelos de contrato, se eu puder ajudar ou se eu quiser passar, porque, cara, eu sempre acredito muito nessa troca e eu acho que a gente vai mais rápido, vai mais adiante se todas as nossas relações a gente puder, de peito aberto, entregar um conteúdo objetivo que possa servir para alguém. Sensacional. E o mundo dá voltas e daqui a pouco alguém vai me devolver alguma coisa e eu vou ser mais eficiente. Então, eu acredito muito nessa tese. Agora, se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Então, vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Ele conta outros diversos detalhes e, obviamente, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Você vai perceber que no próprio vídeo completo ele deixa o contato dele para que você, advogado, possa, inclusive, fazer esta ponte com o Nelson. Então, um baita empreendedor acessível para tirar dúvida, para te ajudar a entrar nesse mercado ou, quem sabe, até para você se tornar ainda mais especialista, se tornar uma autoridade. Outros 2 vídeos que eu quero te convidar para conhecer, que estão bombando aqui no canal. Um, a gente fala sobre Instagram para advogados, afinal, como bombar, né? Quais são os segredos por trás dos bastidores. E o segundo, a gente fala sobre estratégias de marketing jurídico que são diferentes. Afinal, quais estratégias, agora que a OAB está permitindo, você pode executar sem nenhum tipo de medo.
Espero que você goste do conteúdo. Depois, obviamente, compartilhe o seu comentário com a gente. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos.